Em Filipenses, capítulo 3, verso 12. Vamos ouvir a palavra de Deus. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Gostaria de pensar esta expressão do apóstolo Paulo neste texto: fui conquistado pelo Senhor. Quando Paulo diz fui conquistado pelo Senhor, por Cristo, talvez esteja se referindo à experiência que ele teve com o Senhor no caminho para Damasco. Atos, capítulo 9, verso de 1 a 8. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Saulo, depois conhecido como Paulo, respirando ameaça e morte contra os discípulos de Cristo, e com autorização do sumo sacerdote, saiu em busca dos cristãos a fim de prendê-los e levá-los para Jerusalém. No caminho para Damasco, Paulo teve uma visão celestial do Senhor que mudou a sua vida. Ele estava indo prender os discípulos, mas foi capturado pelo Senhor de forma que não pôde escapar do Senhor. Paulo mesmo disse: fui conquistado pelo Senhor, fui preso pelo Senhor. Paulo foi lançado por terra, ele mesmo disse: eu caí por terra. Paulo não pôde ficar em pé diante daquela visão celestial de Cristo, o Senhor. Os homens que iam com ele ouviram a voz, mas não viram ninguém. Os olhos de Paulo foram cegados. Paulo ficou cego por 3 dias. Quando ele levantou-se da terra e abriu os olhos, não viu nada, não viu ninguém.
Mas ele viu com os olhos do coração que foram iluminados pelo Senhor. Efésios capítulo 1, verso 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Naquele momento, Paulo não podia ver com os seus olhos físicos, mas podia ver pela revelação de Deus que aconteceu dentro dele, no coração de Paulo. A luz que brilhou por fora também raiou dentro de Paulo. A experiência central da sua vida gira em torno dessa visão que ele teve do Senhor no caminho para Damasco. Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. O que Deus queria com Paulo era revelar o seu Filho em Paulo. A revelação do Filho de Deus em mim, a revelação de Cristo em mim. Não se trata de algo que aconteceu no lado externo de Paulo, mas no seu interior. Essa revelação aconteceu no seu interior, no seu íntimo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Foi o que Paulo disse em Gálatas capítulo 2, verso 20. Isto é a essência da revelação que Paulo teve e experimentou. Quando Cristo se revelou para ele no caminho para Damasco, foi-lhe dado a conhecer o mistério de Cristo, o Evangelho. Paulo em Cristo e Cristo em Paulo, nós em Cristo e Cristo em nós. Em Cristo é na cruz, estou crucificado com Cristo. Cristo em mim é na ressurreição. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. A partir da nossa ressurreição, juntamente com Cristo, Ele está revelado em nós. Ele vive em nós, Ele é a nossa vida. Paulo se vê crucificado com Cristo e vê Cristo no seu interior revelado. Paulo viu, experimentou o reino de Deus no seu coração. Não fez esforço para obter a visão. Ele nem mesmo pediu a visão que Deus lhe deu.
não trabalhou para ser salvo. O Senhor fez tudo. Paulo não imaginava que iria encontrar-se com o Senhor ressurreto na estrada para Damasco, e que a sua vida mudaria para sempre. Ele nasceu de novo. Deus lhe deu a fórmula do segredo da vida espiritual. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. É substituição. Sai o eu perverso e pecaminoso, entra Cristo no lugar. Saiu a minha vida pecadora e entrou a vida de Cristo. Eu saio de cena e Cristo assume tudo. Dizem que Martinho Lutero um dia apontou para o seu próprio coração e disse: Lutero não mora mais aqui, ele se mudou, agora Cristo vive aqui. Essa é a vida cristã. Um jovem recém-nascido de novo, que havia sido muito devasso e mau com os outros, se dirigiu a um amigo e perguntou: o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Porque eu olho para dentro de mim e não me vejo. Não me vejo mais. Não me encontro mais. Não estou ali mais. Eu estou ficando doido? O seu amigo lhe disse que ele havia sido crucificado com Cristo e agora Cristo era a sua vida. Essa é a vida cristã. Esse é o segredo da vida santa, se você está interessado. Há um antigo ditado popular chinês, mais ou menos assim: uma pessoa não muda até que morra. Enquanto pecadores, nós não podemos mudar, só podemos morrer. E quando morremos em Cristo, nós somos substituídos por Cristo no nosso interior. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a mudança. É isto que faz funcionar a vida cristã. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É o princípio funcional na igreja de Deus. Tudo funciona na igreja de Deus em torno desta experiência com Cristo. A vitória não consiste em que você vença, mas em que Cristo vença em seu lugar. Um jovem confidenciou a um irmão: não consigo vencer. E acrescentou: não sou capaz de vencer e nada posso fazer a esse respeito. O irmão que conhecia o Senhor lhe disse: Deus não tem a intenção de que você vença por sua conta própria. A maneira de Deus agir é fazendo uma substituição da sua vida pela vida de Cristo. Aí você muda. Aí tem mudança. Mudança verdadeira. Mudança de fato. Você morreu com Cristo. Agora
Cristo vive em você e Ele vence vivendo em você. Falando com uma pessoa sobre a nossa vitória em Cristo, ela retrucou dizendo: falar é fácil, mas fazer é difícil. Eu não consigo. Ao que eu lhe respondi: você tem razão. Não apenas é difícil vencer, mas é impossível que você vença. E Deus não lhe pediu isso. Deus pede outra coisa para você e também para cada um de nós. Romanos 6:11. Aí está o que Deus está pedindo para cada um de nós. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerai-vos mortos para o pecado. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Eu posso me considerar morto para o pecado e vivo em Cristo Jesus? Porque em Cristo Jesus Deus me matou, Deus me crucificou e também me ressuscitou. Se você crer na sua morte com Cristo, Cristo vai viver em você a vitória. Cristo nos crucificou com Ele, porque não temos conserto. Não temos conserto. O pecador não tem conserto. A única esperança para o pecador é morrer e renascer em Cristo. O pecador nunca vai melhorar. Daqui a 100 anos ele será o mesmo de sempre. Daqui a 100 anos o pecador será o mesmo de sempre. Ele pode evoluir em algumas coisas, mas a sua natureza pecaminosa continua a mesma. O pecador, com o tempo, vai ficando piorado. Nenhuma evolução espiritual, nenhuma evolução na justiça e na santidade de Deus. Então, a proposta de Deus para resolver esta questão é morrer em Cristo. Ou morre para ser substituído por Cristo no seu interior, ou tragicamente não restará nenhuma esperança. Jesus nos levou à cruz e nos fez morrer com Ele, matando a corrupção do pecado em nós. Quando Cristo morreu na cruz, o pecador também morreu com Ele. Ali na cruz terminou a sua vida pecadora. Crendo a nossa morte e ressurreição em Cristo, Cristo será revelado no nosso interior diariamente, como nossa vida e vivendo em nós. Deus quer que, além de reconhecermos
que somos pecadores, cheguemos ao fim de nós mesmos, ao reconhecer a nossa morte com Cristo na cruz. O meu fim é o começo de Cristo em mim. Não mais eu, mas Cristo em mim. Não insista com o eu perverso, vivendo no mesmo espaço com Jesus Cristo. Não dá. Jesus não entra para viver em você se o seu eu perverso está aí, agindo, determinando, governando a sua vida. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim é a vida contabilizada positivamente para Deus. Todos os dias vividos pelo eu perverso estão perdidos. Somos chamados a morrer com Cristo na cruz, para que Ele seja a nossa vida e viva em nós o tudo que Ele é. O povo de Deus é conhecido não por sua relevância ou por suas realizações. O povo de Deus é conhecido pela manifestação da vida de Cristo nele, pelo testemunho do Senhor e da sua palavra. Cristo nos venceu na cruz e agora vive em nós como vitorioso. Cristo já venceu os nossos inimigos: pecado, velha natureza, mundo, diabo, enfim, tudo o que diz respeito à obra do pecado em nós. Cristo venceu no mundo, venceu na cruz, venceu na ressurreição, e agora Ele vive em mim a totalidade da sua vitória. Todo cristão verdadeiro é mais do que vencedor. Você crê? A palavra do Senhor diz que somos mais do que vencedores. Todo crente em Jesus é mais do que vencedor. É o que diz a palavra de Deus. E, se analisarmos bem, é até absurdo pensarmos em um cristão verdadeiro, nascido de novo, derrotado no pecado. Pois, se for derrotado, está fora do padrão estabelecido por Deus para nós. Qual é o padrão estabelecido por Deus para nós? Mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, aquele que vive em nós a sua vida vencedora. Não importa se a tentação bate forte na nossa porta, mais do que vencedores somos por meio de Jesus Cristo que vive em nós. Cristo em mim é a minha única esperança de vitória. Cristo vive a vitória dele em cada um de nós. Cristo vive a vitória dele na sua igreja e também em cada um que compõe o seu corpo, a sua igreja. Cristo vive a vitória dele em cada um de nós. Nós quem? Nós, os que cremos na nossa morte e ressurreição em Cristo. Qual é o tipo
de vitória que Deus quer que conheçamos. Este, não mais eu, mas Cristo em mim. Crendo a sua morte e ressurreição em Cristo, Ele viverá em você a vida vitoriosa.